61 mitos e lendas do Brasil e do mundo. Mitos e lendas são narrativas fantásticas que não são verdadeiras, mas utilizam fatos reais para fazer com que as pessoas acreditem nelas. Selecionamos alguns dos principais exemplos de lendas e mitos do Brasil e do mundo. 1. Curupira. A lenda do Curupira tem origem incerta, mas conhecida em todo o Brasil. Narra a história de uma criatura que guarda a floresta, além de fazer muitas travessuras. De acordo com a lenda, o Curupira tem os pés virados para trás, sua existência explica o desaparecimento de caçadores. 2. Iara. A lenda da Iara é oriunda da região norte. Ela conta a história de uma bela guerreira, invejada por seus irmãos e que, por isso, resolvem matá-la sagaz. Iara consegue escapar dos irmãos, e é ela quem os mata. Com medo do pai, Iara foge, mas ele consegue, apanha-la e lança-la no rio. Salva pelos peixes, Iara se torna uma sereia que seduz os homens, deixando-os loucos. 3. Boto. A lenda do Boto tem origem na região norte. Ela explica as gestações de moças solteiras que são seduzidas por rapaz bonito e educado. Na verdade, o boto cor-de-rosa, que se transforma nas noites de lua cheia. Depois de levar a moça para o rio e a engravidar, Boto a abandona, transformando-se novamente em animal na manhã seguinte. 4. Lobisomem. A lenda do lobisomem, de origem europeia, tem várias versões. Uma delas conta a história de um homem que, por castigo divino, foi condenado a se transformar em lobo, nas noites de lua cheia. 5. Mula sem cabeça. A mula sem cabeça, uma lenda do sudeste utilizada para prevenir as mulheres a não se envolver com padres. Tudo aconteceu quando uma mulher que se apaixonou por um padre terá sido amaldiçoada, transformando-se em uma mula com chamas de fogo no lugar da cabeça. 6. Saci Pererê. O Saci Pererê é uma lenda que tem origem na região sul. A presença dessa figura lendária, conhecida por ter uma perba só, explica o sumiço de pequena coisa, a troca de sabores nas comidas, entre outros mistérios. Travesso. O Saci esconde os demais das costureiras, troca os recipientes do sal e do açúcar para confundir, e trança o rabo de cavalo, tudo, para confundir as pessoas. 7. Boitatá. A lenda do Boitatá é uma indígena, que conta a história de uma grande serpente de Ogo que é protetora das florestas, principalmente em caso de queimadas. Segundo a lenda, quem olhar o Boitatá pode ficar cego e louco. 8. Cuca. A lenda da Cuca tem origem no folclore galego, português, e é conhecida em todo o Brasil. A cuca, uma cabeça de jacaré, é usada pelos pais para convencer as crianças a dormir, senão serão levadas por ela. 9. Vitória Régia. A lenda da Vitória Régia, originária da região norte, explica: Deus da lua afogou-se ao se debruçar para o rio para tentar beijar o seu R e FLX. Com o V e do. O Deus transformou a Índia em uma planta aquática que ficou conhecida como Vitória Régia. 10. Caipora. Caipora, lenda conhecida em todas as regiões do Brasil. CM qual a sua origem, narra sobre a criatura que tem a função de proteger a floresta, para tanto recorre à armadilha e pista falsas de caçadores. 11. Bicho-papão. A lenda do bicho-papão, sem origem conhecida, fala sobre um monstro que amedronta CRAN sonha S, de SUBD e NT. Mesmo fica em cima do telhado, à espera dos maus comportamentos para atacar as crianças, e até mesmo comê-las. 12. Mãe de Ouro. A lenda da Mãe de Ouro é típica da região centro-oeste. Ela conta como uma mulher protege jazidas de ouro e tesouros. Segundo a lenda, um escravo chorou de tristeza no dia em que não encontrou o ouro para levar ao patrão, que era muito mal compadecida. A Mãe de Ouro apareceu mostrando ao escravo onde encontrar o ouro, mas com a condição de que ele não poderia revelar o local a ninguém. Obrigado pelo patrão, que o mandou açoitar, o escravo revelou o segredo. Depois disso, o patrão dirigiu-se ao local, acompanhado por vários escravos, onde todos morreram soterrados.
13º Mandioca. A lenda da mandioca é uma lenda da região norte que explica o surgimento de uma raiz nutritiva muito presente na culinária Brasil, e R.Emane, neta do cacique, era uma idiazinha muito estimada pela tribo, e que tinha nascido sem que sua mãe soubesse como havia engravidado. Tempos depois, a menina morreu deixando sua mãe muito infeliz. E todo dia, chorava no local onde havia enterrado a filha. Aí, a terra começou a abrir e a mãe cavou, na esperança de desenterrar sua filha, com vida, entretanto, uma raiz, a mandioca. 14º Negrinho do Pastoreio. Negrinho do Pastoreio é lenda que tem origem na região sul, e narra a história de um escravo, que deixou fugir um cavalo do patrão e por isso foi cruelmente castigado. Certo da morte do escravo, no dia seguinte o patrão surpreende-se ao ver o escravo, sem ferimento, montado no cavalo perdido e acompanhado de Nossa Senhora. 15 Guaraná. A lenda do Guaraná é uma lenda da região norte que conta a origem desse fruto. Tudo aconteceu quando o deus da escuridão, que tinha inveja de um índiozinho cheio de qualidade, transformou-se em serpente para atacar o menino que estava na floresta colhendo frutos. Depois de morto, Tupã mandou plantar os olhos da criança para que deles nascesse um fruto que desse energia às pessoas, o que explica o fato de uma frutinha do Guaraná parecer um olho. 16 Cobra Grande. A lenda da cobra grande, que tem origem no norte, provavelmente no Amazonas, explica a existência de cobras com grandes dimensões na região. Segundo a lenda, uma cobra engravidou uma casal de gêmeos semelhante à cobra. Assustada com a aparência dos filhos, mãe os lançou no rio onde a fêmea fazia muitas maldades, tendo por isso sido morta pelo seu irmão que era bom e sofria com o sofrimento que a irmã causava às pessoas. 17 Papa Figo. A lenda do Papa Figo é uma lenda urbana brasileira, usada pelos pais para tentar convencer as crianças do perigo de falar com os estranhos. O nome Papa Figo vem de Papa Fígado, já que o homem, também conhecido como Homem do Saco, perseguia as crianças e oferecia doces com o intuito de comer os seus fígados, que eram sadios, e os únicos que podiam curá-lo da doença de que ele sofria. 18 Papai Noel. O Papai Noel é uma figura lendária que alegra as crianças no Natal trazendo presente. A sua história está relacionada com São Nicolau de Mira, um bispo turco que deixava a moeda junto das chaminés das casas de pessoas pobres durante a noite. 19 Barba Ruiva. A lenda do Barba Ruiva, originária do Nordeste, conta a origem do rio Paranaguá, no Piauí. Segundo a lenda, uma moça solteira teve um filho e o abandonou em um tacho, junto a um pequeno riacho. Enfureceu a mãe d'água, que mandou uma enchente e encantou as águas, onde o rio Paranaguá. 20 Jurupari. A lenda do Jurupari, que tem origem na região norte, conta a história de uma índia que comeu um fruto proibido, enquanto estava no período fértil, tendo o suco da fruta escorrido para suas partes íntimas. A mulher concedeu um filho só nascer, revelou que traria novas leis ao homem, motivo pelo qual o Jurupari é conhecido como legislador. 21 Bradador. O Bradador é uma lenda da região sul, segundo a qual um homem foi enterrado com muitos pecados por pagar, tendo por isso sido devolvido pela terra. 22 Alamoa. A lenda da Alamoa é uma lenda da região nordeste que explica o sumiço de pescadores. Seduzidos pela beleza da Alamoa, cujo nome é refrescante a palavra alemã, e virtude do seu aspecto físico, os homens são levados até um pico onde são aprisionados ou lançados. 23º Aoa é uma lenda do sul criada a convencer os padres no tempo das missões, pois caso contrário, um monstro, Aoa aparecia para devorá-los. 24 Acutipupo. A lenda do Acutipupo tem como cenário a Serra do Jaco, provavelmente Japi na realidade, localizada no estado de São Paulo. Segundo a lenda do Sudeste, um pai desejou sua filha, que por isso fugiu. Sua mãe era uma criatura, homem e mulher ao mesmo tempo.
Para se vingar da fuga da filha, seu pai atacou e matou todos os que viviam na tribo, onde ela foi acolhida e também casou. 25º Açaí. A lenda do açaí é uma lenda da região norte. Nela, a triste decisão do cacique de sacrificar as crianças da tribo em decorrência da fome é a causa da morte da sua própria neta. O sofrimento da mãe da criança, morta, sensibilizou Tupã, que permitiu que a menina aparecesse abraçada a uma árvore carregada de um fruto bastante nutritivo, a sonha e .assm. Foi encontrada a solução para a provisão de alimentos daquelas tribos. 26 Gralha Azul. A gralha azul é uma lenda da região sul que conta como um pássaro negro, como era a maioria das aves da sua espécie, recebeu uma linda tonalidade azul. Após ter aceitado a missão divina se espalhar, semente de araucária pelo território, de onde surgiu uma grande floresta de araucária. 27 Erva mate. A lenda da erva mate, que tem origem na região sul, explica o surgimento da planta erva mate que, de acordo com a narrativa, foi ofertado por Tupã a um índio velhinho. Sem força para guerrear, o índio acolhia viajantes. Assim, sem conhecer a sua identidade, recebeu Tupã com todas as honras possíveis. Agradecido, Tupã ofereceu ao índio uma erva mate que lhe devolveria a sua energia física, a erva mate. 28º A lenda da galinha de Angola. A lenda da galinha de Angola é uma lenda de origem africana, que fala sobre a origem dessa espécie. De acordo com a história, as aves inventavam a aparência do pássaro mais bonito, tendo-lhe prometido tornar as aves belas se lhe prestasse obediência. Mas nem todos a obedeceram, de modo que, aborrecido, o lindo pássaro transformou as aves desobedientes, dando a elas as características que tenhas conhecida a galinha de Angola. 29 Matinta Pereira. A lenda da Matinta Pereira tem origem na região norte. Ela conta que todas as noites uma bruxa se transforma em pássaro e com seu assobio estranho irrita e assusta as pessoas que prometem a oferenda-se do Ixa em paz. No dia seguinte, com a aparência de uma velha, Matinta Pereira vai buscar as suas ofertas, vingando daqueles, mas não deixam nada para ela. No dia seguinte, com a aparência de uma velha, Matinta Pereira vai buscar as suas ofertas, vingando-se daqueles que prometem, mas não deixam nada para ela. 30 Diamante. A lenda do diamante é indígena e conta como as lágrimas da Índia Potira deram origem aos diamantes. Segundo a lenda, o casal Itajibá e Potira viviam muito felizes. Um dia, Itajibá partiu para Combate, mas dele não regressou. Tamanha foi a tristeza da sua amada que ela chorou amargamente. Compadecido com sua tristeza, o deus Tupã transformou as lágrimas da Índia em diamantes, os quais somente poderiam ser descobertos escondido no rio. 30 Ubuntu. A lenda Ubuntu é africana e ensina a importância da cooperação através de uma brincadeira proposta por um antropólogo a um grupo de criança de uma tribo na África. A brincadeira consistia em correr para apanhar um cesto de fruta que havia sido deixado embaixo de uma árvore. O mais rápido ficaria com o cesto. Mas, à largada, as crianças começaram a correr de mãos dadas e serem questionadas do motivo desse comportamento. Disseram Uruntu, que significa "sou quem sou porque somos todos nós", e explicaram que ninguém poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes. 32 Comadre Fulozinha. A lenda da Comadre Fulozinha, típica da região Nordeste, fala de uma cabloca que vive na floresta para proteger planta e animais. Mulher amável, ela pode ser muito má com os caçadores, os quais se perdem na floresta após ficarem perturbados com o assobio de Fulozinha. 33 Amazonas. A lenda das Amazonas, da região norte, conta a origem das mulheres guerreiras conhecida como Amazonas. Numa tribo onde só viviam mulheres, todos os anos havia festa em que elas receberam os homens com o intuito de acasalarem. No ano seguinte, por altura da festa, entregavam os bebês do sexo masculino que tinham
concebido aos pais e ficavam com as meninas. Essas índias usavam o arco e flecha como nenhum o fazia. Para tanto, elas tiravam os seus seios para facilitar o manuseio desses instrumento. Daí surge o nome Amazon, que significa mulher sem seios. 34 João de Barro. A lenda do João de Barro, que tem origem na região sul, revela a origem dessa espécie de ave, conhecida pelo ninho que faz parecido com um forno de barro. Segundo a lenda, um índio pediu a mão da índia mais bonita da tribo em casamento. O pai da moça exigiu, prova do amor do rapaz, ao que ele disse que ficaria 9 dias em jejum. Assim, para impedir que o índio comesse ou bebesse, ele foi amarrado num couro, tendo sido desenrolado 9 dias depois. Os outros índios pensavam que encontrariam morto, mas ao retirar o couro o índio saiu a cantar parabéns à sua amada e se transformou num pássaro. O mesmo aconteceu com a índia que, juntos e felizes, construíram uma bela casa para viver. 35 A Casa das 365 Janelas. A lenda da Casa das 365 Janelas, da região centro-oeste, fala sobre um homem muito rico que mandou construir uma mansão com os melhores materiais, com vários cômodos e que tivesse 365 janelas. Quando o homem morreu, sem deixar herdeiros, os habitantes da cidade invadiram a mansão à procura de riquezas, de onde levavam copos, pedaço do piso e até as famosas janelas. De acordo com a lenda, há muita moradia em Goiás com pedaço da tal mansão, o que explicaria o fato de se ouvir passos do falecido dono da casa das 365 janelas pelas ruas, que continua procurando os pedaços da sua habitação. 36 Velho Satânico. A lenda do Velho Satânico é uma lenda urbana que fala sobre um velho mau que vivia sozinho num local muito distante, sem vizinhos à volta, e segundo o que se conta, praticava ato satânico. Depois de morrer misteriosamente, o povo que não gostava do homem invadiu a sua casa quebrando o que nela havia. Tempo depois, coisas estranhas passavam a acontecer, como móveis a mexer de um lado para o outro, e barulho estranho vindo da casa, coisas que acontecem no local até hoje. 37º Lenda do Cavalo Invisível. A lenda do cavalo invisível é uma lenda da região sudeste que tenta convencer as pessoas da importância de respeitar o tempo da quaresma. Assim, de forma a amedrontar os descrentes, um cavalo passa galopando perto das suas janelas, como se estivesse trazendo um recado de Deus. As pessoas olhavam para a rua tentando avistar o cavalo, mas nunca ninguém conseguiu vê-lo, motivo pelo qual dizem que o mesmo é invisível. 38 Corpo Seco. Corpo seco é uma lenda conhecida em várias regiões do Brasil, que tenta convencer as pessoas a não terem a atitude imperdoável, como maltratar pais ou filho, fazer promessas a santo e não cumprir. Com essas atitudes depois que morrem, o espírito dessas pessoas não é aceito por Deus, nem pelo diabo e assim ficam vagando pelas noites num corpo com um aspecto seco e sem pele e osso. Acontece o inverso com pessoas boas que depois de morrer, mantêm o corpo conservado. 39. Narciso. O mito de Narciso, de origem grega, explica o conceito da psicologia do narcisismo, que se refere ao amor que uma pessoa pode adquirir por ela própria. 40 Édipo Rei. O mito grego de Édipo explica o complexo de Édipo, fase da criança do sexo masculino em que sente atração pela mãe. De acordo com a história, Édipo estava destinado a matar seu pai, o rei de Tebas, e casar com sua própria mãe. Avisado pelo oráculo, é abandonado por seu pai, ainda bebê, que é criado pelo rei de Corinto, como seu próprio filho. Anos depois, Édipo também consulta o oráculo e tem conhecimento dessa revelação, o que o faz fugir. Na fuga encontra, sem saber, seu pai verdadeiro e o mata num conflito. Chega a Tebas, onde consegue salvar o povo do terror causado pela esfinge, e como prêmio é nomeado rei casando-se com a viúva do homem que tinha matado a sua mãe.
Deus do Sol. De acordo com a mitologia egípcia, o deus Ra é o responsável pela criação do mundo, inclusive do homem e da mulher. A história conta que o seu pai não tinha dado a difícil tarefa de criar o universo, e, ao fim dela, cansado do trabalho da criação, Ra transpirava muito e chorou. Seu suor e suas lágrimas fizeram surgir o homem e a mulher. 42 Perséfone. O mito grego de Perséfone explica a mudança das estações do ano. De acordo com a história, os alimentos e os campos se encheram de tristeza após Perséfone, a deusa da colheita, ter sido raptada por Hades, o deus do submundo. Após ser encontrada, Hades fez com ela pudesse regressar à Terra com a condição de passar 1/3 do ano na sua companhia, o que acontecia nos meses de inverno, em que os campos voltavam a ficar tristes sem a presença da sua deusa. 43 Eros. Eros, o deus da paixão na mitologia grega, unis as pessoas pelo sentimento do amor, lançado às suas flechas. Um dia, por engano, lançou uma flecha para Psique e outra em si próprio. Dessa relação, os estudiosos acreditam que tenha surgido a espiritualidade humana, já que Psique representa a alma. 44 Aquiles. O mito grego de Aquiles dá origem à expressão calcanhar de Aquiles, que indica o ponto fraco de alguém. Segundo a história, para tornar Aquiles imortal, sua mãe o mergulhou num rio que banha o inferno. Mas o fato de ter segurado pelo calcanhar fez com essa parte do céu, corpo ficasse vil vulnerável. ASSIM. Na guerra de Troia, Aquiles morreu ao ser atingido por uma flecha na zona do calcanhar. 45 Fênix. O mito da fênix, de origem egípcia, representa o recomeço, Eva esperança. A história conta que a fênix era uma ave bonita que ardia em chamada e voltava a ressurgir das cinzas, igualmente bela. 46 Hércules. Hércules é um personagem mitológico grego, conhecido pela sua força, enfeitiçado pela ciumenta Juno. Hércules mata sua mulher e seus filhos e, para se redimir, recebe tarefas difíceis, as quais ficaram conhecidas como os 12 trabalhos de Hércules. 47 Vênus. Vênus, deusa do amor e da beleza na mitologia romana, representa o ideal da beleza feminina. Por esse motivo, o seu símbolo, que é o símbolo feminino, representa um espelho, referencia a vaidade. 48º Odin. Odin é a principal divindade nórdica, deus da vida e da morte. Após ter tomado o líquido do poço mágico de Mimir, entendeu vários segredos e adquiriu diversas habilidades, tais como curar, acalmar ventos e tempestade, e tornar um guerreiras invencível. 49 Osíris. Osíris, deus egípcio do julgamento, julgava as pessoas, pesando os seus corações. Morto pelo irmão, que o invejava, sua esposa consegue ressuscitar-los, tendo posteriormente concebido um filho que vingou a morte do pai. 50 Caixa de Pandora. O mito da Caixa de Pandora explica a origem da primeira mulher e o surgimento de todos os meios do mundo. Segundo a história, Zeus mandou Atenas, deusa da justiça, criar a primeira mulher, Pandora. Zeus queira se vingar do fato de Prometeu ter roubado o seu fogo e ter entregado aos mortais. Pandora tinha várias qualidades e, antes de ser enviadas, a Terra recebeu uma caixa que não poderia ser aberta. Segundo a sua recomendação, a caixa continha meios do mundo, mas também tinha a esperança. Pandora não obedeceu Zeus e, curiosa, a caixa, com que diversos males fossem espalhado pela terra, arrependida, fechou a caixa e deixou a esperança presa dentro dela. 51 Prometeu acorrentado. O mito de Prometeu acorrentado conta como Zeus se castigou, após este ter roubado o fogo dos deuses e oferecido aos mortais. O fogo representa a intelectualidades, que ilumina as pessoas uma vez que as torna consciente. Zeus mandou acorrentar Prometeu num rochedo.
Ao longo de anos, enviou uma águia todos os dias para comer o fígado de Prometeu, que, no entanto, se regeneração todas as noites, até um dia será salvos pelos deus Quiron, que lhe concedeu a sua imortalidade. 52 Rei Arthur. A história do rei Arthur tem origem britânica não, sendo possível confirmar a sua existência. Pode ser considerado um mito. Segundo se sabe, na sua corte, foi criada a Confraria da Távola Redonda, que recebeu a missão de localizar o cálice que Jesus Cristo teria usado na última ceia, conhecido como o Santo Graal. 53 Unicórnio. O unicórnio, que tem origem, era um animal mitológico, cobiçados em função das suas propriedades curativas. A tarefa de apanhar Lu, entanto, somente era possível com a ajuda de uma virgem que, graças à sua pureza, conseguia atrair o unicórnio. 54 Thor. Deus da mitologia nórdica, é um bravo guerreiro, filho do deus Odin, conhecido por estar geralmente acompanhado do seu martelo. Com ele, Thor era capaz de reduzir uma montanha a pó. 55 Centauro. Seres míticos da mitologia grega explicam o motivo pelo qual os humanos têm atitudes irracionais. Assim, o corpo dessa criatura é formado por uma parte semelhante a um homem e outra parte semelhante a um cavalo. 56 Rômulo e Renque. O mito dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo conta a história da fundação de Roma. Filho de Marte, ou Ária, com a mortal Reis, filha do rei, foram jogados no rio Tigre por ordem de seu tio Amúlio, que almejava. Assim, ambos foram alimentados por uma loba e criados por um casal de pastores. Às margens do rio, onde foram jogados e cresceram, fundaram Roma, que surgiu num local habitados por pastores. 57 Medusa. O mito de Medusa revela como a bela foi transformada num monstro capaz de petrificar alguém com um simples olhar. 58 Eco. Mito de Eco explica a origem do eco, repetição de um som. De acordo com a mitologia, Eco uma ninja, que gostava muito de falar e ter sempre a última palavra. Com sua conversa, distraía a Hera, protetora dos casamentos, para que ela não desconfiasse dos encontros amorosos de seu marido, Zeus, com outras ninfas. Até que foi descobertas e, assim, amaldiçoada por Hera, dizendo que Ico teria sempre a última palavra, mas apenas mais repetiria o que os outros dissessem. 59 Minotauro. O mito do Minotauro explica a origem da conhecida criatura, que tem metade da aparência de homem e a outra metade de touro. O Minotauro. Minos queria ser o rei de Creta e, assim, pediu a ajuda a Poseidon. Poseidon prometeu ajudar, mas disse que, para tantos, Minos teria que sacrificar um touro enviado dos mares em sua oferenda. Encantado com a beleza do animal, Minos não conseguiu sacrificar, como Poseidon fez com que a sua mulher se apaixonasse pelo touro dos mares com quem teve um filho, o Minotauro. 60 Midas. E o mito de Mida trata da ganância. Mida era um rei de origem camponesa, cuja realeza tinha sido obtido através da profecia de um oráculo, quando, em forma de agradecimento, o deus Baco concedeu um pedido a Midas por ele ter cuidado de seu pai, Midas a capacidade de transformar tudo, o que tocasse em ouro. 61 Ícaro. E o mito de Ícaro nos apresenta que a ganância e o ego podem nos trazer. Ícaro era filho de Dédalo, engenheiro do rei Minas. Ele foi o responsável pela criação do famoso labirinto onde o Minotauro, Dédalo e seu filho Ícaro foram presos no labirinto, por menos após Teseu vencer o Minotauro e escapar de lá. Assim, para conseguirem fugir, Dédalo teve a ideia de construir 2 pares de asas, utilizando madeira e pena. Sendo essas coladas com cera de abelha, a invenção funcionou e eles conseguiram escapar, porém, mesmo tendo sido aconselhado por seu pai a não se aproximar muito do sol, Ícaro, fascinado pela beleza, ia sentindo-se poderosos como um deus, voou cada vez mais alto.
Ao chegar muito próximo, os raios solares derreteram a cera de abelha, fazendo-o despencar do céu. Não ter ouvido os conselhos de seu pai, teu achado, ser mais poderoso do que realmente era, o levaram à morte para o desespero de Dédalo.